Olá, como você está? Ser ou parecer? Se eu te fizer essa pergunta, qual seria a sua resposta para mim? Talvez você responderia que ser é o mais importante. Aliás, seria a resposta mais inteligente e sábia a ser dita. No entanto, quando nós olhamos para o mundo e principalmente para as redes sociais, o que é mais importante? Ser ou parecer? As pessoas querem parecer ser as mais felizes, parecer ter o melhor corpo, parecer ter a família perfeita. As pessoas querem parecer. E por trás desse desejo desenfreado em querer parecer, existe um coração terrivelmente vazio, que ainda não entendeu o que é mais importante. E eu pergunto para você mais uma vez: o que é mais importante, ser ou parecer? O mais terrível de tudo isso, você sabe o que é? É nós olharmos para o mundo religioso. Ao olhar para o mundo religioso, nós vemos que, infelizmente, dentro das igrejas, o desejo de parecer tem superado o desejo de ser. Temos nos importado mais em parecer ser cristão do que em ser um cristão de fato. E você sabe, o mais terrível de tudo isso é de que também no mundo religioso, o professo povo de Deus tem tido, na grande maioria, o desejo mais em parecer ser cristão do que em ser um de fato. E é algo terrível, muito terrível, onde se perde a essência do servir a Deus pela aparência de estar prestando um culto. É muito triste. Para nós entendermos melhor sobre esses dois pontos, em ser cristão e em parecer cristão, nós estudaremos hoje a história de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu não vou ler, mas você vai ler na sua Bíblia em casa, naturalmente, e eu estarei apenas contando a história, muito breve e conhecida por todos, que diz: Adão e Eva tinham dois filhos, Abel e Caim. Quem era Abel? Abel era um pastor de ovelhas, ao passo que Caim era um lavrador. Ele cuidava da terra, plantava e vivia daquilo. Ambos haviam sido ensinados a oferecer uma oferta ao Deus eterno, Criador do céu e da terra. E eles foram prestar e oferecer essa oferta ao Senhor. Abel foi lá diante do Senhor, pegando o primeiro e o melhor do seu rebanho e da sua gordura, e ofereceu ao Senhor Deus em holocausto. A Bíblia diz no versículo 5, no versículo 4, aliás, de que Deus se agradou de Abel, presta atenção, Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus se agradou dele, de quem ele era, para depois se agradar daquilo que ele estava oferecendo a Deus. Guarde muito bem o que eu estou dizendo para você. Depois veio Caim. E ele levou do melhor do fruto da sua terra e apresentou a Deus. Só que lá no versículo 5 diz que de Caim, primeiro de Caim, de Caim, e depois da sua oferta, o Senhor Deus não se agradou. Quantas lições nós podemos tirar desse breve relato da história da Bíblia desses dois irmãos? Por que Deus se agradou de Abel e depois de sua oferta, e Deus não se agradou de Caim e depois da sua oferta? O que nós aprendemos nesses dois exemplos? Primeiro vamos falar de Abel, aquele que Deus se agradou dele e depois da sua oferta. Abel, ele foi agradável aos olhos de Deus, porque tudo que Deus queria e tudo que Deus gostava, Abel era. Ele era.
E aquilo que ele ainda não era, ele estava se esforçando para ser. Isso é ser cristão. Ser o que Deus quer e aquilo que ainda não somos, estarmos nos esforçando para ser, para poder agradar e trazer alegria para o coração de Deus todos os dias. Abel representa a classe de cristãos dos professa o povo de Deus que se preocupam em ser cristãos genuínos. Ao passo que Caim representam aqueles que estão por obrigação, não amam a Deus, não gostam das coisas do céu e nem de Deus. Isso não lhes chama a atenção e muito menos lhes enche os olhos. Caim representa esses. Você entende por que às vezes nós não gostamos de prestar atenção ou não conseguimos prestar atenção na palavra que está sendo pregada e ministrada na sua igreja, na igreja que você está, na igreja que você vai? Por que o céu não parece atrativo e interessante? As histórias da Bíblia não são tão atraentes quanto aquelas que você gosta de assistir na televisão da sua casa ou no seu telefone. Você percebe como é importante nós entendermos esse contraste da adoração de Abel para a adoração de Caim. Caim não era o que Deus queria. Deus não se agradou de quem era Caim, porque Caim não gostava do céu. Caim não amava a Deus. E ele não amou a Deus a tal ponto que ele não foi capaz de amar o seu próprio irmão a ponto de matá-lo, como você muito bem sabe do final dessa história. É algo muito triste. Mas aí eu te faço uma pergunta. Se Caim não gostava de estar ali diante de Deus, se Caim não amava a Deus, o que ele estava fazendo ali? Oferecendo, prestando um culto, oferecendo uma oferta ao Senhor Deus, que ele não amava? A resposta é muito simples. Ele estava ali por obrigação. Ele havia aprendido dos seus pais e por isso ele ia oferecer uma oferta a Deus. Não é porque ele havia entendido que Deus é Deus, que Deus merece ser adorado e honrado, que Deus merece o melhor do nosso trabalho, que Deus merece o melhor da nossa adoração, de quem nós somos. Não é por isso. Você percebe como é semelhante o cristão hoje, o Caim do passado, com muitos cristãos, como muitos de nós agimos hoje, nesse tempo, nas igrejas? Vamos aos cultos por obrigação, lemos a Bíblia por obrigação, oramos porque a nossa mãe ou alguém algum dia nos ensinou a acordar e a orarmos, a falarmos com Deus e ao nos deitarmos também falarmos com Deus, ou quando vamos comer agradecer a Deus. Mas temos nós o senso da necessidade de que nós somos dependentes de Deus e por isso nós oramos ao acordar, oramos ao levantar, oramos quando vamos nos deitar, agradecemos pelo alimento, reconhecemos que é dele a fonte de vida, é ele quem nos habilitou a termos o trabalho e recursos para nós nos alimentarmos. Será que temos esse reconhecimento? Você percebe? Às vezes nos acostumamos a fazermos os ritos que um cristão, alguém que ama a Deus, geralmente faz, mas fazemos isso sem amar a Deus ou sem termos entendido, quem sabe, o sentido daquilo. E isso é algo muito sério. Quando nós fazemos o rito, a cerimônia, sem sermos de fato cristãos, nós oramos e a oração não é ouvida pelo céu. Porque aqui está vazio. Não tem propósito, não tem fé, não tem confiança, e sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Aprendemos isso em outro vídeo. Pregamos e somos destituídos de poder e autoridade do céu porque estamos vazios. E como seremos capazes de preencher outro se nós mesmos não temos a graça do céu em nós? E nós cantamos para Deus
hinos vazios. Porque nós nos acostumamos a cantar, sabemos a letra, mas não temos a vida. Você percebeu? Cristãos de aparência. Por que as igrejas estão tão mortas? Não visitam seus doentes, não visitam seus idosos que não podem mais ir até o templo da igreja, não podem ir lá ouvir uma pregação, porque não são assistidos. Por que as famílias carentes da igreja e da comunidade não são assistidas? Por que as pessoas hoje não têm tanto amor ou cuidado com o próximo, não se importam com a dor do outro? Porque nós temos brincado de sermos cristãos como Caim brincou. Nos acostumamos a ir ao templo a ouvir pregação, a tomarmos Santa Ceia ou Eucaristia. Nos acostumamos a dobrar os joelhos e os nossos olhos e orar ao Deus do céu. Sabemos que Ele é o Deus, Criador do céu e da terra e tem todo o poder. Mas a vida, a nossa vida e o nosso coração estão distantes do Deus que nós professamos servir e obedecer. Como Caim, fingimos de ser cristão. Parecemos ser mas não somos um cristão. Você percebe? Como é terrível para o mundo e para nós mesmos parecer ser cristão quando nós não somos e representamos de uma forma tão errada o nome de Jesus, ao ponto de tantas e tantas pessoas não quererem mais entrar em nossos templos, porque elas olham para nós e pensam que Jesus é como nós. E, aliás, guarde essa frase, nós, eu e você, talvez seremos a única Bíblia que alguém poderá ler. E talvez a Bíblia que as pessoas estão lendo em mim, e talvez em você, é de um Jesus que elas não querem na vida dela, porque nós temos representado mal, erroneamente, como é o Jesus que nós professamos. E a triste verdade é que nossas igrejas estão lotadas de Caíns e vazias de Abéis. Nós pecamos quando nos esquecemos de que a primeira oferta a ser apresentada a Deus sou eu. Nós temos que ter esse entendimento claro e inteligente. A primeira oferta a ser apresentada a Deus sou eu como um sacrifício vivo, onde eu preciso consagrar meus olhos a Deus, minha boca e minha língua, meus ouvidos, minha inteligência, minhas mãos e meus braços, meus pés, o meu corpo, precisam ser consagrados e entregues a Deus como um sacrifício vivo. Em João 4:23, Jesus traz uma solene advertência que diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus, Ele não está buscando membros de igreja, Ele está buscando adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser como Abel e deixarmos de ser como Caim, se temos sido até aqui, que a nossa história possa mudar pela graça de Jesus, que Deus possa te iluminar e que o Espírito Santo complete cada ponto que não ficou bem esclarecido. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com as pessoas que você ama, no grupo da sua família, quem sabe. Que Deus possa te abençoar grandemente e eu peço as suas orações para que esse projeto de levar palavras de esperança possa se expandir, se propagar para as pessoas, para que Jesus possa entrar nos lares através da leitura e reflexão da Bíblia. Que Deus te abençoe.